Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Confesso para vocês que é bem difícil gravar um vídeo depois de uma derrota humilhante igual aquela sofrida pelo Vasco ontem, mas a gente tem que vir aqui trazer os noticiários do dia do Vasco da Gama para vocês, porque muita coisa está acontecendo. Reunião para decidir lá aquela questão de responsabilizar os culpados ali pela venda do Vasco. Tem a questão do técnico Álvaro Pacheco, que está prestes a ser demitido. Tem a questão de ver quem vai assumir o lugar do Álvaro Pacheco. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Peço para você, deixa seu like aqui embaixo, clicar no joinha aqui para dar aquela moral pro canal. E se inscreve também para você não perder nenhuma novidade que a gente postar por aqui. Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar falando aqui sobre o treinador Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco que não conseguiu dar jeito nesse time do Vasco. Foi aí uma derrota para o Flamengo, uma derrota para o Palmeiras, um empate aí contra o Cruzeiro e agora essa vitória aí contra o Juventude. O Álvaro Pacheco não tem mais clima para estar dentro do Vasco da Gama. E segundo o GE, a notícia que saiu lá no GE é que o Álvaro Pacheco pode ser demitido ainda hoje. Mas tem muitas coisas aí que prendem o Álvaro Pacheco ao Vasco da Gama. Uma dessas questões é a questão financeira. O Álvaro Pacheco, se ele tiver de comum acordo ali com o Vasco da Gama, ele vai aceitar sair de boa. Se ele não tiver, ele vai ser demitido e tem uma multa aí. Provavelmente deve ter alguma multa. Eu vi em alguns grupos aí girando em torno de 8 milhões a multa aí, rescisória dele para ele sair do Vasco da Gama. Então vamos ver como é que o Pedrinho vai fazer para resolver mais uma bucha criada pela 777. Afinal de contas, foi Lúcio Barbosa, ainda então como comandante aí da SAF do Vasco, que trouxe esse treinador para o Vasco da Gama sem ter a mínima noção das consequências. E agora o Pedrinho tem que resolver esse problema aí. Com a saída do Álvaro Pacheco, a eminente saída do Álvaro Pacheco, tem um outro problema. Quem vai colocar no lugar dele? Muitos estão dizendo que o Felipe pode assumir, mas aí é uma questão de raciocínio, uma questão inclusive que eu vi lá no canal do Vascaíno do Cerrado. Ou seja, o Felipe ele está hoje num cargo acima do cargo de treinador. Ele está num cargo onde ele não precisa se expor muito e onde ele vai ser o chefe de quem for treinador do Vasco da Gama. Então será que o Felipe vai querer deixar essa ocupação para poder se expor? Será que o Felipe vai querer deixar essa ocupação para poder estar de frente ali da linha de tiro e correndo o risco de não desempenhar bem e ter ali o seu emprego e a sua imagem arranhada dentro do Vasco da Gama? Acho que ele não vai querer. E tem aí alguns nomes que ainda não foram especulados, mas que são nomes que estão livres aí no mercado. Nomes aí, por exemplo, como o do Lisca, nomes aí, por exemplo, como o do Guto Ferreira, nomes, por exemplo, como Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari, tá? E aí, a minha honesta e sincera opinião é o seguinte, cara, Mano Menezes pode esquecer, pode até ser um treinador que viria para arrumar a casa, mas não acho que o Mano Menezes vai aceitar um trabalho nesse Vasco da Gama que a gente está vendo aí. Um outro nome pode ser Luiz Felipe Scolari, mas também tem um entrave ali. E o que seria esse entrave? Valores financeiros. O Luiz Felipe Scolari ele pede muito alto o valor dele aí para poder trabalhar em qualquer clube. Ele tem ali uma autovalorização que ele pede muito dinheiro e o Vasco não tem muito dinheiro para oferecer. Provavelmente vai pintar um treinador desses treinadores aí mais comuns, ao estilo Guto Ferreira, ao estilo Lisca, ao estilo Luxemburgo, ao estilo esses treinadores aí que ninguém quer. A verdade é essa. Uma outra opção também que seria bem viável é o Emiliano Dias, que já fez ali um lobby, que já vem aí fazendo lobby para ser de volta aí treinador do Vasco da Gama. Emiliano Dias, filho de Ramon Dias, que era auxiliar técnico do pai enquanto estava aqui no Vasco da Gama. E eu, se for para poder opinar em quem eu iria preferir para um lugar de treinador no lugar do Álvaro Pacheco, eu preferia que voltassem com o Ramon Dias. Que, sei lá, fizessem uma fila do perdão ali e voltassem com o Ramon Dias e com o Emiliano Dias. Porque já se provou que o problema não é treinador. Já se provou que o problema é muito mais do que isso. É um time ruim, é um time que não corre,
é um time de jogadores que tem preguiça de vestir a camisa do Vasco da Gama, e é nisso daí que tem que ser que o Felipe e o Pedrinho têm que tocar. É nisso daí, contratação de jogadores. Não deixar o Felipe Coutinho, por exemplo, se perder para outro clube, fazer o máximo para trazer o Felipe Coutinho, porque o Felipe Coutinho se paga, tá? Se paga, venda de camisa, marketing, tudo que você fizer para trabalhar em cima da imagem do Felipe Coutinho, e eu acho que ele ainda dentro de campo consegue resolver, consegue render. Eu acho que ele tem. E se trouxer mais alguns crias ali com ele ali, independente de quem seja, traz também. Porque esse time aí vocês já viram que não dá. Cleiton não dá, Cocão não dá, Galdames não dá, Ryan não dá. Vocês viram aí o que aconteceu ontem. E se continuar desse jeito aí, Série B é logo ali, beleza? E sobre essa questão aí, falar rapidinho aqui sobre essa questão aí da reunião, da comissão aí que já foi montada para poder julgar essa questão do contrato do Vasco a 777, essa questão da gestão, das gestões antecessoras aí a do Jorge Salgado, que é a gestão do Campeiro e tudo mais, para poder avaliar se houve alguma irregularidade com relação a isso daí. Essa comissão ela foi montada ali por alguns beneméritos ali, e o que acontece? Tem problema nisso aí, porque a gente espera que eles sejam imparciais. Por quê? Porque não colocaram alguns nomes aí, líderes de oposição, para poder integrar essa comissão. Nomes como Sérgio Frias, nomes como Levinciano, nomes ali como Roberto Monteiro, não foram colocados para poder estar integrando essa comissão para avaliar essas possíveis irregularidades. Então, não sei se vai acabar pedindo pizza isso daí. Vamos ver. Beleza? Então, esse aqui foi o noticiário do Vasco da Gama. Se der mais tarde, eu trago um vídeo para vocês aqui. Se rolar alguma notícia importante aí que venha a ser pertinente para a gente falar aqui, a gente vai falar. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.